Acelera, peixão! No vídeo de hoje, a vitória no Mineirão eu não esperava. Não só antes do jogo. Semana passada eu olhei e falei, Mas o que eu vi no primeiro tempo era tão desesperador. Você falava, meu Deus, é voltar para não perder de pouco. Só que o futebol tem dessas, né? Grande virada e Kleber Xavier tem dedo nesta virada. Você sentiu ontem no intervalo o dedo do professor, hein? E vamos falar do Cruzeiro. Tá manjado o jeito do Cruzeiro jogar, os adversários já entenderam, tá faltando ideia, tá faltando perna. Eu acho que tá faltando, tá? Pro Cruzeiro. Acho que fisicamente o time tem sentido muito, bem claro isso pra mim. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, vambora rumo a 390 mil inscritos por aqui. Já tomou sua creatina hoje? Fit forte para começar essa semana, abre o armário, vê como é que estão os suplementos aí, tá acabando? Então já faz a sua compra logo na Fit Forte, vai entregar na sua casa em qualquer lugar do Brasil, você parcela em até 3 vezes sem juros, empresa seríssima, eu recomendo. Dá um feedback aqui nos comentários, você que já comprou na Fit Forte, beleza? E ainda tem o meu cupom Jorge Igor que te dá 15% off. Link na descrição, link no comentário fixado também. É Fit Forte. Muito bem. Eu começo sempre pelo vencedor, como você sabe. Então, vamos começar pelo Santos. É o assunto do vídeo de hoje. O primeiro tempo do Santos é uma tragédia. Aliás, vamos voltar um pouco. Vamos voltar alguns dias aqui. A semana do Santos, ela é uma semana muito difícil, mesmo com a vitória em cima do Juventude. Porque foi uma vitória onde o time não convenceu, onde o time tomou 20 finalizações do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, 10 finalizações no alvo, dentro do Morumbi com 40 mil pessoas. Então, uma atuação que deixou uma impressão muito ruim, de um time que se defendia mal, de um time que tinha uma transição lenta, de um time que tinha pouca coisa a se aproveitar, a se elogiar, e você teve o Neymar, importante, né, sendo decisivo. Mas e além disso, além da crítica à performance, a sensação... Eu vim pro vídeo da terça-feira falando isso aqui. Falei, gente, o trabalho acabou, né? Morreu, precisa dizer a data do sepultamento, mas já foi. Foi a sensação que ficou para muita gente. E essa sensação era reforçada pelo noticiário. O Sampaoli vai chegar. O Sampaoli já está negociando. O Sampaoli já disse até lista de jogador que ele quer 2 zagueiros. O Sampaoli... O que é uma situação esdrúxula e que nenhum profissional deveria viver. Eu acho que o trabalho do Kleber Xavier não vai ter muito mais para onde ir, mas também acho que o mercado não tem muita opção mesmo. O Santos hoje não é capaz de trazer profissionais de um nível muito superior ao Kleber Xavier. Estou repetindo isso aqui há semanas, meses até, sei lá. E também acho uma sacanagem, eu não gostaria de passar por isso, um profissional estar num cargo, ocupando um cargo importante, de liderança principalmente, mas seja qual for o cargo, e ele abrir o noticiário na imprensa, vendo que tem outro cara negociando para ser o substituto dele, pô. Ele vê vazamento disso para a imprensa. Acredito que os colegas que informaram sobre essa possibilidade não tiraram do traseiro. Foram buscar as informações dentro do clube. Então nenhum profissional, bom ou ruim, em má fase, em boa fase, nenhum deveria passar pelo que o Kleber Xavier passou na última semana, ok? Eu consigo separar muito bem as coisas. Acho que o trabalho é um trabalho muito ruim, mas que, mesmo assim, o cara não merece passar por isso. E passou. Ele teve que administrar isso essa semana. Ele teve que engolir esse sapo durante a semana. Isso é um puta sapo que você tem que engolir. Claro que ele está numa posição de carreira que não é... Obriga é um termo muito forte, mas que dificulta bater de frente. Ele está numa posição em que ele é um técnico inexperiente, em início de carreira, né? Um clube desse tamanho, um clube com a importância do Santos, histórica, com a marca que tem. Hoje, ele não vai conseguir outro desse porte para trabalhar. Ele precisa, né, dessa valorização, dessa vitrine. Então ele teve que engolir esse sapo. Mas ele não deveria passar por isso, tá? Não deveria. E aí o time chega desacreditado para o jogo, contra um dos líderes do campeonato, um dos times de melhor campanha do campeonato, né? Um time hoje mais bem treinado, hoje mais bem encaixado, e o primeiro tempo é um desespero. Eu fiquei de olho no cronômetro na TV para marcar essas minutagens na cabeça. A primeira vez, aí passado o meio campo, foi um parto.
Um parto. O Santos passou o primeiro tempo todo praticamente entrincheirado no seu campo, ou pelo menos a primeira meia hora, porque a primeira vez que o Santos pisa na área do Cássio, pisa, não é botar o pezinho, 31 minutos do primeiro tempo. O primeiro escanteio é aos 36 do primeiro tempo. Até ali, meu amigo, era um bombardeio dos caras e o Brasão salvando. E os caras chegando pelo alto e ganhando todas pelo alto, e chegando com passe em profundidade, e chegando com jogadas de linha de fundo, e chegando tabelando de tudo que é jeito. E o Santos se defendendo mal, tragicamente, mas tem Brasão. Tem Brasão. O Brasão vive, em 2025, exatamente o que o João Paulo viveu em 2023. São goleiros de bom nível, sem dúvida, são ótimos goleiros, mas eles são tão exigidos, e eles têm se saído tão bem, porque eles poderiam também, né, com tanta bola chegando, ir mal. Tem um índice de defesas mais baixo, como teve o João Paulo alto em 23 e vai ter do Brasão agora. Então eles são obrigados a trabalhar tanto, e aí eles acabam se destacando. Talvez a gente tenha até uma impressão de algo maior até do Brasão do que realmente ele é. Eu acho ele um ótimo goleiro. Mas é o que todos... Não é uma coincidência. O João Paulo catava a mesma coisa, porque ele era bombardeado do mesmo jeito. Então, e ele se saía muito bem, claro. São as duas coisas, né? Uma não anula a outra. Então o primeiro tempo foi esse desespero. O Santos não tinha contra-ataque. Aí era a ideia de ter o Neymar de falso 9, que não funcionou. A escalação um horror. O time teve que ir com Gil e Luizão na zaga, né? Alô, planejamento. Mas do planejamento do presidente eu já estou falando desde o fim do ano passado, né? Tá aí, ó. Ontem o Luan Pérez sentiu, e aí? Não tem zagueiro. Né? Precisa contratar, hein? Precisa contratar. Eu estou esperando. Hoje é 11 de agosto. Me disseram assim, quiseram me fazer acreditar. Quiser começar... Não, fica tranquilo, Jorge, fica tranquilo. Eu vi a gente comentando aqui. Não, vai contratar na janela, vai contratar no Mundial. O Mato chegou. Até agora, assim, um negocinho aqui, o Cabadeiro chegou, verdade, né? Agora veio o Mike, é verdade. Mas tem muita coisa ainda para resolver, tá? Tem muita coisa de elenco para resolver. Principalmente zagueiros, nesse momento. Mas vamos lá. Aí vem o segundo tempo. Aí a coisa dá a famosa clareada no segundo tempo com as mexidas que faz o Kleber Xavier. Principalmente quando ele tem o Cabadeiro, ele puxa o Guilherme para o lado esquerdo, onde o Guilherme geralmente rende melhor. O Neymar passa a ser um armador, passa a jogar ali como um 10 e não como esse 9. E aí, o que eu penso? Eu tenho defendido o Neymar o mais próximo possível do gol. Mas, de fato, quando ele, no desenho... Assim, Neymar, você vai ser o cara espetado, tá? No desenho, isso foi feito contra o Mirassol e não funcionou. No desenho, isso foi feito contra o Cruzeiro ontem e não funcionou. Acho que o que mais pode funcionar é um mix desse Neymar, 10 e 9. Né? Tipo o jogo contra o Juventude. O Neymar vinha para a intermediária armar jogo, ou caindo para a esquerda, ou até armando por dentro. E de vez em quando, pisadinha na área. E nessa pisadinha na área, por exemplo, ele pega o rebote e faz o gol. Agora, o Neymar só como 9, espetado, fica aí, Neymar, não vai funcionar. O Neymar só na armação também não vai funcionar, porque o gás vai acabar, porque ele não vai se contentar em ficar na intermediária. Ele vai querer voltar, pegar a bola do campo de defesa, conduzir, arrastar, e não vai dar certo, porque ele não tem pique e explosão para isso. Então o Santos melhora muito quando o Kleber Xavier corrige o próprio erro do primeiro tempo. E aí ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo. As entradas do Zé, do Cabadeiro e do Tiquinho combinadas fizeram o Santos melhorar. Então aí o Kleber Xavier acertou. O Santos com mais velocidade, aí o Santos passou a ter o bendito do contra-ataque. Não tem problema você se defender, tá bom. Mas você precisa ter uma saída de contra-ataque, você precisa ter um plano para fazer algo naquele pequeno momento, aquele pequeno trecho do jogo em que você vai ter a bola, em que você vai ter uma oportunidade de atacar. Isso não existiu no primeiro tempo. Existiu no segundo tempo, o Santos tinha contra-ataque, o Santos conseguiu trabalhar mais a bola, a defesa ainda continuou, né, um drama, e aí os gols foram saindo. Um time que, se você pegar, sim, Zé, Bom Tempo e Cabadeiro, essa bola vai passando pelos três caras até chegar ao gol do Guilherme. E depois tem uma bola do Guilherme, vai lá para o outro lado, aí vem o Cabadeiro. Então, é o Santos que também conseguiu botar um pouco mais a bola no chão no segundo tempo. Porque no primeiro tempo ele não sabia o que fazer quando tinha ela. Ele mal tinha, né? Que era o Cruzeiro que sufocava, abafava.
Então, é daqueles resultados, claro, tem uma queda do Cruzeiro física, tem o fato do Cruzeiro não ter matado o jogo, o Cruzeiro poderia ter ido para o intervalo numa boa com 3-0, tem, esses fatores entram, né? Eles não anulam o mérito, o acerto do Santos do segundo tempo, mas são verdades do jogo, o Santos se acertou, venceu de maneira inesperada. O Santos ganhou nesse primeiro turno, por mais que a situação ainda seja difícil, são 21 pontos, as horas de rebaixamento ainda não está tão distante assim, mas vamos lá, o Santos ganhou do Flamengo e do Cruzeiro. O Santos ganhou do líder e do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Isso é bem significativo, né? Não resta dúvida. É muito importante, principalmente para o moral para o jogo do domingo contra o Vasco. É lotar o Morumbi, já venderam 40 mil ingressos, vai vender mais, é lotar. O Neymar não tomou o terceiro, ainda bem. Ainda bem, durante o jogo na transmissão, chegaram a transmissão que eu estava ouvindo, disseram que ele tinha tomado o terceiro, eu quase dei o duplo twist carpado aqui, falei, não é possível que ele vai ficar fora do jogo contra o Vasco no Morumbi, pô. Confronto direto, se fosse para escolher um jogo, Jorge, você só, dos dois, você vai ter que tirar o Neymar de um, era o do de ontem, óbvio, né? Era o do de ontem que a gente considerava meio como perdido, e o Vasco é confronto direto, tem que ganhar do Vasco 0-0 domingo no Morumbi, ok? E ganhou ontem do Cruzeiro. O Neymar vai jogar no próximo domingo, né? Pelo menos do aspecto disciplinar de suspensão, ele está livre para jogar no próximo domingo. Um confronto muito importante que pode ser uma virada de chave muito grande assim para o início do retorno. Se o Santos abre o retorno, emplacando, né, uma terceira vitória seguida, em cima de um adversário direto, com o Morumbi lotado, pô, é uma outra pegada, até mesmo pro Kleber Xavier, que tá aí, vai ficando, vai levando o trabalho. Eu quero falar do lance do gol anulado do Cruzeiro também. Em 2023, eu vi, tá muito vivo ainda na minha cabeça, a história de Operação Salva Santos. Começou a vir o papo de torcida rival, normal, tá tudo bem, rede social é isso aí mesmo, torcedor é isso aí mesmo. Ah, Operação Salva Santos. Bom, se existia essa operação, era tipo o plano infalível do Cebolinha, porque não funcionou, porque o Santos caiu. Sabe, os planos mirabolantes do Cebolinha, não adiantou nada. Existia, então, estava todo mundo imbuído, né, do objetivo de salvar o Santos. Por quê? Pelos belos olhos do Santos? Ah, porque o Santos nunca caiu. Tu acha que alguém está preocupado com isso, a não ser o santista? A galera tá nem aí. Mas começaram a vender esse papo. Muito bem, o Santos caiu. Então, fracasso, a suposta Operação Salva Santos. Começou de novo esse papo ontem, depois do gol anulado do Cruzeiro pela falta do Matheus Pereira, que a arbitragem marcou no VAR, né? O VAR chamou, o Wilton falou, olha, e aí é que está o grande problema. Aí é que está o grande problema. No campo, o Wilton mandou o lance seguir, né? Só que, você já deve ter ouvido o áudio aí, o Wilton fala uma coisa e o VAR vê outra no monitor. Então, o Wilton fala do toque do Matheus Pereira na bola, e aí o VAR, nessa hora, ele é obrigado a chamar e falar, professor, dá uma olhada aqui, porque não foi exatamente isso. Eu acho o nosso VAR extremamente intervencionista. Eu acho que, por exemplo, numa Champions League, esse tipo de lance não teria chamado de VAR, até pela distância que o árbitro estava do jogo, da jogada, ele estava a 1 metro e meio, se muito, da jogada. Mas o nosso VAR aqui intervém demais. E nesse caso, o relato que o Wilton fez obrigou o camarada a chamar. Falou, pô, Wilton, você está falando uma parada, mas aqui, ó. Aí a imagem te desmente. Né? O VAR não está aí para corrigir erro, claro. Se o árbitro de campo está tendo uma marcação partindo de uma premissa totalmente equivocada, antagônica àquilo que a imagem mostra, o camarada tem que chamar. Eu acho péssimo, agora falando na boa, eu acho péssimo esse tipo de lance ser marcado falta. Eu não gosto. Eu acho que esse é o tipo do lance que tem que ficar no campo. Só que aí é o seguinte, se o Wilton chega para o monitor e diz exatamente o que aconteceu, o que a imagem está mostrando, mas ele fala, ó, eu entendo que isso não é faltoso. É uma coisa. Só que o que ele disse era o contrário do que a imagem estava mostrando. Aí é que está o problema. Para mim, tem elementos para marcar a falta? Sim. Eu, se fosse árbitro, meu estilo de arbitragem preferido, privilegia que a jogada continue nesse tipo de contato. Então, no meu mundo ideal de arbitragem, isso não seria falta, ok? Isso não seria falta e esse gol teria que ser validado, na minha cabeça, na minha maneira de ver os lances, de ver esse tipo de contato. Mas aí a gente precisa entender a cultura do nosso VAR, extremamente intervencionista, e a dificuldade que os nossos árbitros têm dentro de campo. E aí eu acho que isso é muleta da ferramenta.
O árbitro não consegue ter dentro de campo, numa distância de 1 metro, a convicção do que aconteceu, porque talvez ele esteja indo para o campo muito tranquilo, o vídeo conserta. Não tem problema. Se eu tiver meio desligadão aqui na jogada, se eu tiver meio cegueta, tá bom, o vídeo me salva. E aí você perde essa autonomia do bandeira, do árbitro do campo, todo mundo se escora. Não, tá tudo bem. Tudo bem, deixa que o VAR tá aí para isso. Não, o VAR não tá aí para apitar, para ser o segundo árbitro. Ele não tá aí para enxergar por você. Ele tá aí como uma ferramenta de socorro, de emergência. É isso. Bom, deixa eu falar do Cruzeiro aqui. Fisicamente, o time, claramente, não é só ontem não, tá? Você pega os últimos jogos, você pega o jogo com o CRB, você pega o jogo contra o Ceará. Nós estamos falando de uma sequência de 4 jogos, né? Porque tem o jogo do CRB do Mineirão também. Isso tem acontecido. O Cruzeiro tem tido problemas na virada do primeiro para o segundo tempo. Problemas de intensidade, físicos. E aí, qual é o ponto? No início do campeonato, o Cruzeiro muitas vezes conseguia abrir o placar cedo, conseguia fazer uma vantagem interessante logo cedo. Isso não tem acontecido nesses últimos jogos. E aí o Cruzeiro não mata o jogo, o Cruzeiro volta sem perna para o segundo tempo, o adversário cresce e o jogo engrossa. E assim o Cruzeiro vem nessa sequência delicada. Nós estamos falando de 3 jogos dentro do Mineirão em que o Cruzeiro não vence. E o Cruzeiro ontem produziu para ganhar o jogo no primeiro tempo. Ontem era jogo para o Cruzeiro fazer 3-0, sair para o intervalo tranquilo e voltar para o segundo tempo tirando jogador. Quem está mais desgastado? Quem está mais ferrado aqui? Peraí, deixa eu olhar. Então, vem você. Tira. Era jogo para isso. Para tirar, por exemplo, Romero amarelado. Para tirar Christian amarelado. Eles que receberam cartões do primeiro tempo. Tirava no intervalo. Eles tiveram que voltar para o segundo tempo, porque o jogo não estava definido. Não tinham a mesma intensidade de marcação. Tiveram que segurar, porque já estava com cartão amarelo. Então, ontem, em termos de estratégia, gestão de perna, foi terrível o resultado do primeiro tempo para o Cruzeiro. Pô, Jorge, mas foi por intervalo ganhando o jogo de 1-0. Foi ruim, porque era jogo para mais. Era jogo para acabar no primeiro tempo. E aí tem o mérito do Brazão, claro, que estava extremamente inspirado do outro lado, mas tem um fato de uma conversão baixa daquilo que o Cruzeiro criou no primeiro tempo, e a gente viu isso acontecer um pouco em outros jogos também. Então, eu acho que essa maratona tá puxada. O Cruzeiro teve o jogo em Maceió na quinta-feira, voltou, agora ele tem um respiro, porque ele só joga na segunda-feira, então ele tem uma semana para descansar. Então ele vai jogar, estava pegando a tabela completa aqui, ele joga agora só na segunda-feira contra o Mirassol, dia 18, e depois no sábado 23 contra o Internacional. Então ele tem um prazo para recuperar fisicamente os jogadores. Eu não acho que o nível de atuação do Cruzeiro tenha caído, eu não acho que seja isso. Eu acho que fisicamente, claro, né, precisa converter mais, mas eu acho que fisicamente tem um ponto muito claro hoje de uma maratona que está cobrando um preço. E agora é o seguinte, o Cruzeiro, ele ainda está na Copa do Brasil. Sul-Americana já acabou, a campanha do Cruzeiro foi uma lástima na Sul-Americana, mas ele ainda tem Copa do Brasil para administrar, ele ainda tem 2 competições para administrar. E ele vai precisar fazer uma gestão muito interessante. Aliás, o sorteio da Copa do Brasil é amanhã, né? Amanhã, 11h30 da manhã, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Então o Cruzeiro vai precisar fazer essa gestão, porque era nítido como as transições do Cruzeiro eram mais lentas no segundo tempo, né? Que o Cruzeiro não conseguia ter o domínio ofensivo que teve no primeiro tempo, era muito visível, muito visível. Então, para mim tem um aspecto físico. Aliás, até o Leonardo Jardim abordou isso na coletiva, ele concorda que tem havido, não foi uma coincidência, não foi um fato isolado no jogo de ontem, tem havido uma queda de dinâmica do primeiro pro segundo tempo do jogo. E aí tem um outro ponto. Além de fazer uma gestão competente desse aspecto físico, o Cruzeiro vai precisar fazer uma gestão de janela também. Faltam 3 semanas aí para fechar a janela. O Cruzeiro vai precisar de reforços que melhorem essa profundidade de elenco, que deem pernas ao Cruzeiro, que possibilitem o Cruzeiro fazer maiores rotações, que talvez possibilitem o Leonardo Jardim a mexer antes, que é uma reclamação que muita gente faz. Pô, por que o Léo Jardim demora tanto para trocar? Por que ele insiste tanto quando tá vendo que a coisa tá difícil? Às vezes porque ele olha pro banco e ele vê que a coisa é mais curta. É mais curta. Ele foi mexer ontem com 26 do segundo tempo, quando entraram o Matheus Henrique e o Marquinhos, e o Gabigol entrou com 36, e ainda morreu com 2 alterações na mão. Talvez porque ele olha pro banco e fala, eu não tenho muito aqui o que fazer.
Então, janela também é uma coisa importante para o Cruzeiro olhar. O saldo do primeiro turno do Cruzeiro, para ser muito justo aqui, né? O Cruzeiro, sim, esse terminou o primeiro turno, ele está 3 pontos atrás do Flamengo, mas ele tem um jogo a mais do que o Flamengo. Mas o Cruzeiro a gente já pode fazer um balanço preciso do que foi o primeiro turno. 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O Cruzeiro tem a terceira melhor defesa do campeonato, tem 13 gols sofridos apenas, só tomou menos gols do que Botafogo e Flamengo. Só Botafogo e Flamengo tomaram menos gols do que o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem a terceira melhor defesa do campeonato e tem o segundo melhor ataque. 2 gols a menos que o Flamengo. O Flamengo marcou 33, o Cruzeiro marcou 31. Isso aqui é a campanha de quem vai brigar pelo título. A não ser que ocorra uma queda muito grande. Eu sei que a última impressão do turno é uma impressão assustadora. Você perde dentro de casa para o Ceará e para o Santos. Para times da parte de baixo da tabela. Isso realmente é um impacto pesado. Porém, é o seguinte, se você pegar todas as trajetórias de título de pontos corridos, o campeão sempre vai ter, ou quase sempre vai ter, uma derrota pro time que brigou pelo rebaixamento ou até que caiu. A gente lembrou aqui do Santos agora? O Santos ganhou esse ano do Flamengo e do Cruzeiro, né? Quando o Santos caiu em 23, ele ganhou do Palmeiras. Ele ganha o clássico do Palmeiras, que foi o campeão, conseguiu aquela virada impressionante, ele ganhou. Ele ganhou do Flamengo em 2023 e ele caiu. Ele caiu. Então, isso acontece. O campeonato de pontos corridos tem essa troca de pontos, às vezes você acaba perdendo, claro. Também tem um fator aí tem um fator tático aí. É mais difícil para o Cruzeiro jogar contra esse tipo de adversário. Esse tipo de adversário é que o Santos... Eu não sei nem se dá para dizer isso do Santos ontem. Porque são adversários que tiram os espaços, que protegem a entrada da área, que compactam suas linhas, né, que tornam mais difícil o jogo de quem quer propor. Mas nem dá para dizer isso do primeiro tempo do Cruzeiro ontem, não, porque o Cruzeiro conseguiu jogar pra caramba no primeiro tempo. Conseguiu ter volume pra caramba. Ontem foi outra a questão. Ontem nem foi isso. Não, pegou o time da parte de baixo, aí o Cruzeiro sofre. Eu acho que teve isso em baixa medida no jogo de ontem. Acho que o que faltou realmente foi perna em primeiro lugar e eficiência, né? Um pouco mais de sorte, talvez, o Brasão menos inspirado. O Brasão fez milagres ali no primeiro tempo. Foi isso que faltou. Mas eu acho que não dá, acho que dá para ligar sinal de alerta, claro. Acho que é preciso olhar para mercado, sim, porque tá nítido, né? O Cruzeiro tem menos elenco, bem menos elenco que o Flamengo. Na hora da profundidade, aquilo que a gente abordou, quando destacamos as 3 alterações ontem, e nós temos que olhar para o Flamengo, né? O Flamengo é o time que está à frente, é o líder do campeonato, é ele que o Cruzeiro quer perseguir. O Cruzeiro tem bem menos elenco. E ele continuará tendo menos elenco, mesmo se contratar na janela nas próximas 3 semanas. Ele ainda continuará nesse aspecto inferior, a não ser que venha um mercado assim astronômico, galáctico, e o Pedrinho tire do bolso. Não é a tendência. Mas ele precisa tentar diminuir um pouquinho essa distância e dar um pouquinho mais de profundidade. Mas é uma campanha para brigar por título. Cara, o Cruzeiro com menos investimento, um Cruzeiro ainda em reestruturação, termina o primeiro turno com um asterisco de um jogo a mais, apenas 3 pontos atrás do Flamengo. E termina à frente do Palmeiras. Verdade que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro nesse momento, mas é a fotografia que eu tenho agora. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar um jogo atrasado, se o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos atrasados. Não tem bola de cristal, ela quebrou, está na manutenção, até hoje não liberaram. Mas é isso aí que a gente tem. E o que a gente tem é um primeiro turno muito bom do Cruzeiro, primeiro turno acima da expectativa do Cruzeiro, com jogadores que renderam acima do esperado, potencializados pelo Leonardo Jardim, então não pode bater desespero. Não é para bater desespero, é para bater sinal de alerta. São dificuldades normais esperadas de um campeonato de pontos corridos e da situação que o Cruzeiro vive hoje de elenco, de investimento. Mas há caminhos e há o caminho da Copa do Brasil também. Eu acho que o Cruzeiro ele tem que manter essa pontuação média dentro do Campeonato Brasileiro, não sair daquele G4, não deixar o Flamengo desgarrar muito e daqui a pouco até pegar a liderança de volta, por que não? É ficar ali e olhar para a Copa do Brasil com muito carinho, dependendo principalmente do que o sorteio de amanhã colocar no caminho. Porque aí são 6 jogos, galera. São 6 para ser campeão da Copa do Brasil, né? De um título importante. O Cruzeiro, inclusive, é o maior vencedor dessa competição. Então, eu entendo que liga um sinal de alerta. Amarelo, mas vermelho não é. Vermelho ainda não é para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um primeiro turno muito, muito positivo. O saldo, a balança ainda é muito positiva para a sequência do Campeonato Brasileiro para o que vem por aí.
É isso aí, o vídeo tá feito, galera. Boa semana pra todo mundo, excelente segunda-feira. Espero que tenha sido maravilhoso, seu Dia dos Pais. Muito obrigado pelas mensagens que vocês colocaram ontem aqui no vídeo. A galera que tá vendo o vídeo da minha entrevista com a Caroline, vou deixar o link também aqui na descrição. Obrigado demais, espero que tenha sido maravilhosa essa data e que você guarde com carinho aí grandes lembranças do seu paizão, ou você que é papai dos seus filhotes aí, que esse dia sirva para trazer esses laços ainda mais profundos para todo mundo. E nos vemos logo mais, beleza? Like no vídeo, se você ficou até o final, juízo e tchau!